Gente, eu acabei de assistir um testemunho e eu fui tremendamente impactada com esse testemunho. E eu pensei no meu coração, preciso compartilhar esse testemunho com mais pessoas. Então eu quero compartilhar esse testemunho com vocês. Eu já me emocionei, eu já chorei, eu já me quebrantei na presença de Deus. Eu já fiz uma autorreflexão de mim mesma enquanto assisti esse testemunho. E eu tenho certeza que esse testemunho vai ser uma resposta para o nosso coração. E muitos de vocês deixaram nos comentários que querem ouvir mais sobre o jejum de Daniel, sobre jejum de 3 dias, sobre batalha espiritual, sobre como ter experiências com Cristo. E quando eu assisti esse vídeo, eu pensei, vamos começar por este vídeo, porque ele vai falar de uma experiência extraordinária com a presença do Senhor. O quanto, quando nós colocamos o nosso coração e aplicamos a nossa fé, o quanto que o Senhor pode responder e fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então eu vou colocar o vídeo para vocês. Esse vídeo eu vou deixar aqui na descrição. O link original está no Graça Podcast e é um relato do pastor André Haas. Falou muito ao meu coração e eu vou colocar para vocês. Eu tive muitas experiências de orações. Muitas experiências. Eu vivi assim 3 anos de intensa experiências de orações. Foi um período, Tiago, que eu decidi me afastar dos homens. O tempo que eu dedicava com amigos, não que eu me tornei rude, mas eu vi que o tempo que eu gastava com pessoas, ligando, falando e conversando, eu poderia estar dentro do quarto falando realmente com Deus. E eu passei a me dedicar às orações diárias e jejuns. Comecei a fazer campanhas de jejuns, de orações e fui intensificando as orações e os jejuns, e a partir dali eu comecei realmente, de fato, não muito tempo depois, viver experiências que marcaram a minha vida. Por exemplo, antes do testemunho, quero falar de uma experiência que para mim foi muito forte. Escuta, gente, é tremendo. Logo que eu comecei realmente a orar mesmo, não orar para ter poder, para ter unção, para ter conhecimento. Não foi essa a minha dedicação, já. Eu comecei a orar para realmente conhecer a Deus, para ouvir a voz do Espírito Santo. Eu comecei a buscá-lo para ser íntimo dele. E de maneira nenhuma para pedir algo para ele. Mas eu me lembro que uma madrugada nós estávamos orando, eu e a minha esposa. Eu não sei, irmão, acho que eu fiquei emocionado com a oração. E eu me levantei do quarto, minha esposa estava orando, e eu me levantei orando de madrugada. E comecei a andar dentro de casa e eu comecei a gritar. E eu fui lá e bati na mesa de casa assim. Isso 4 horas da manhã, Thiago. Eu batendo na mesa, chorando. A minha esposa orando no quarto e eu, Senhor, eu quero viver o que ninguém está vivendo no Brasil. Eu quero ter experiências que ninguém está tendo. Então, Senhor, se eu sentar aqui em torno dessa mesa para me alimentar, o Senhor vai ter que sentar do meu lado. Aí eu abri a porta, que a garagem ficava de frente para a porta da cozinha, eu abri a garagem e fui lá e bati em cima do capô do carro. Não era nem carro, era um Ford Ka, hein? Mas tinha limpador. Tinha limpador com borracha, viu, Thiago? Isso é importante. É importante. E aí eu fui lá e bati em cima do capô do carro. Tô brincando. Foi o carro que mais me abençoou, muito econômico. E eu bati em cima do capô do carro e disse, Senhor, olha, chorando, 4 horas da manhã. Um frio, irmão. E eu lá fora, de pijama, batendo em cima do carro, dizendo, Senhor, se eu entrar nesse carro para viajar, o Senhor vai ter que sentar aqui do meu lado, vai viajar comigo. E parece loucura, né? Mas há momentos que o seu espírito fala. E voltei, continuei orando com a minha esposa e aquela semana eu esqueci. E eu fui ministrar na divisa do Uruguai, num congresso. Eu ministrei quinta e sexta-feira. E no sábado e domingo eu tinha que ministrar em Ponta Grossa, num congresso de setor, círculo de oração. E para isso, Tiago, nós tivemos que viajar a noite toda. Acabou o congresso, igual vou fazer hoje à noite. Acabo de administrar e viajar. Tchau. E viajamos. Quando amanheceu o dia, nós cruzamos fronteira, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e continuamos viajando. 11 horas paramos para almoçar. Quando foi próximo de 1h da tarde, nós estamos andando na BR. Escuta, aí, gente. nós avistamos 2 pessoas andando na beira da BR. Um senhor baixinho, de 1,60 m no máximo. Ele era bem baixinho mesmo. Moreninho claro, assim, igual o Thiago. Com a menina do lado, de vestidinho. Ele tava de terno, irmão. De terno. Tava frio, mas de terno de dia. Um ternão Oxford daqueles antigos, que ele tem o ombro bem grandão, assim, igual do Didi Mocó, assim. E a minha esposa falou assim, amor,
senti de Deus é de darmos carona para ele. E eu imediatamente obedeci, né? Quem manda é a esposa. Lá também é assim. Sabedoria, né? Só muda o endereço. Sabedoria, quem manda é a esposa. Então retornamos e oferecemos carona e eles disseram que queriam e entraram no carro e seguimos viagem. 1h da tarde, Jean. Gente, 15 minutos depois estamos passando em frente à churrascaria Espeto de Ouro. Aí eles passam olhando e minha esposa pergunta para eles: vocês já almoçaram? Não almoçamos. Aí minha esposa: paga almoço para eles, amor. Você imagina quanto que é o almoço no Espeto de Ouro, né? Nós tínhamos almoçado num restaurante comum. E aí, mediante a resposta da menina que estava com fome, paramos. E eles almoçaram, se alimentaram bem. Tinha até aquela picanha que vem com queijo derretido, sabe? Espeto corrido. Que não eu não como, né? E eles se alimentaram muito bem, pegaram a aguinha com gás e seguimos viagem. Estou falando de experiência de orações. E eu passei a viver experiência de orações quando eu comecei a me aprofundar nas orações. E aí, eu estava de tênis, calça jeans, camiseta, o rádio do carro queimado. Eu perguntei para o senhor está indo aonde? Ele falou assim: o senhor pode me deixar no trevo ali. É uns 20 quilômetros para frente. Eu disse: não, senhor, o senhor está indo aonde? Aí ele me disse assim, sem saber que eu era cristão, ele me disse assim: não, eu estou indo pregar num ponto de pregação da Assembleia de Deus na fazenda. Aí, como eu estava vestido à paisana, camiseta, calça jeans, né, não estava social, eu falei para ele assim, dando uma de João sem braço. Eu falei: o senhor é da Assembleia de Deus? Ele disse: sou. E ele falou: eu sou da Assembleia. Era breia mesmo. E eu falei: o senhor é pregador? Ele falou: sou pregador. Inclusive, Deus me deu uma mensagem para pregar lá. Ele arrancou um papel assim do bolso e mostrou com a mão. E estava escrito assim, Ezequiel 37. escutem. O Vale de Ossos Secos. Estava assim, escrito assim, o papelzinho. Ó, Deus me deu uma mensagem enquanto eu orava de madrugada. E eu falei para ele: querido, como é que esse negócio de orar e Deus fala? Como é que é isso? Dando uma de João sem braço, você vê como que... Buscando uma experiência, né? Uma resposta, talvez, de Deus. E ele falou assim: ó, o senhor não vai entender muito porque o senhor não é crente, mas é assim, ó, eu faço campanha de jejum e oro e Deus me dá uma mensagem. E aí eu falei: mas como é que é esse negócio do jejum dos crentes? Aí ele olhou pra mim assim, no outro, ele falou assim: é assim, senhor, eu começo um propósito meia-noite e eu vou até às 6 horas da tarde do outro dia. Eu falei: tá, bacana, mas e quantos dias o senhor faz essas campanhas? Ah, depende do propósito, mas a última que eu entreguei ontem duraram 21 dias. Meu Deus. Aí ele sem saber que eu era um cristão, um crente, eu falei: mas quando ele mostrou um papelzinho pra mim, Jean, eu vi que a mão dele estava cheia de calo. E aí eu perguntei pra ele: viu, mas a sua mão tá cheia de calo. Quando o senhor jejua, o senhor trabalha? Tiago, ele deu um tapa no peito e falou assim: rapaz, é a safra do feijão. Eu arranco 10 tarefas por dia. Meu Deus do céu. E eu falei pra ele: o senhor tá brincando comigo. Com o senhor em jejum, o senhor arranca feijão. E aí eu falei assim: esse congresso que o senhor tá indo pregar é muito grande, né? Eu falei assim: não, é um ponto de pregação. Aí tem um casal de missionários que foram enviados para lá pela igreja, tem o caseiro da fazenda que se converteu com a esposa, as 2 filhas e eu e a minha filha. Nós vamos estar em 8 no congresso. Aí eu disse, aí eu falei para ele assim, que era aniversário de 1 ano lá do Fundo de Pregação. E eu falei para ele: mas o senhor jejuou 21 dias para pregar para 8 pessoas? Que Deus estava ali no carro, irmão. Deus estava ali me ensinando, irmão. Aleluia, Jesus. Eu falei: o senhor está 21 dias jejuando para pregar para 8 pessoas? Uau. Qual a resposta? É que o senhor não sabe. Eu sou da família mais pobre aqui da região. A minha família é tão pobre que ninguém tem um carro ainda na minha família. Mas eu garanto para o senhor que daqui a alguns anos todos esses moradores da região vão saber que tem um homem de Deus aqui que mora no meio deles. Eles vão saber que tem um homem de Deus aqui. E olha, senhor, Deus olhou para a família mais pobre aqui da região, apontou para a casa mais pobre e me escolheu no meio da pobreza e me deu um dom do Espírito Santo. Aleluia. E eu preciso honrar porque foi Deus que me deu o dom. Uau. Irmão, ali ele já tinha acabado comigo. Já tinha acabado comigo. Daí chegamos no trevo, eu levei ele no ponto de pregação lá em cima, no meio da fazenda, do tamanho desse estúdio, irmão, de madeira, irmão. A igrejinha tava lá, Assembleia de Deus. Tá lá. Aí deixei ele, entrei no carro, me despedi, não falei que eu era crente, era algo particular meu, eu estava buscando algo de Deus ali. E aí minha esposa disse, eu falei: vamos, amor, estamos atrasados já pro Congresso Ponta Grossa. Ela disse: não, amor. Eu disse: como não vamos, amor? Eu disse: amor, quanto você tem na carteira? Eu disse: você tá de brincadeira, né, amor?
Eu já paguei o espelho corrido lá. Acabou ali. Aí a minha esposa olhou assim, amor, desde que nós servimos a Deus, tem faltado farinha na panela? Tem faltado azeite na botija? Deus tem deixado faltar alguma coisa para nós? Disse, não, meu amor. Disse, quanto você tem na carteira? Aí eu contei, tinha 300 e uns quebradinhos. Ela falou, dê por mão. Eu disse, mas por que, amor? Disse, eu entrei no banheiro com a menina no restaurante. Escuta, gente. E ela estava com a moedinha de R$1. E eu perguntei para ela, por que você não comprou um salgadinho, filha? A resposta que a menina deu à minha esposa. A menina olhou e disse, não, irmã, eu não posso gastar esse R$1. Porque nós estamos indo num culto se apresentar para Deus. E o papai falou que a gente não pode ir de mãos vazias. A gente tem que levar uma oferta de gratidão pelo que Deus é nas nossas vidas. E essa ofertinha é para agradecer a Deus pela minha vida. E aí a minha esposa perguntou por que eles não tinham comida, e a menina respondeu porque o pai trabalhou na colheita do feijão, mas só vai receber segunda-feira. Então literalmente eles estavam indo fazer o Deus sem dinheiro. Aí eu desci do carro e enfiei a mão no bolso dele, Tiago, sem falar quanto tinha. Falei, irmão, um cafezinho pro senhor tomar aqui. Soltei os 300 e poucos no bolso dele. E aí ele olhou para mim e disse, não sei se você crê nas coisas de Deus, mas se você crê em Deus, abaixa a cabeça, eu vou orar pelo senhor. E eu baixei a cabeça, ele orou por mim, ele era bem baixinho, e fomos embora. Chegamos em Ponta Grossa, no setor, 7h30 da noite, tomamos banho no banheiro da igreja, entramos no culto 8h10, quando eu fui ajoelhar, o pastor falou assim, não, irmão, o senhor vai orar na tua casa, irmão, agora já é 8h10, é horário do pregador pregar. Dá o microfone aqui pro pastor. Passou para mim, e eu, 8h10, cumprimentei a igreja com a paz do Senhor. Eu falei, irmão, abra a sua Bíblia lá no meio da igreja. Aleluia, Jesus. Escuta, gente. Levantou uma irmã de cabelo branco em profecia e Glória gritou, a Deus. homem, tem me desafiado nas orações das madrugadas. Há 7 dias atrás, Meu Deus. às 4h07 da manhã, você me desafiou dentro da tua casa e me disse, se eu sentar em torno da mesa, Senhor, o Senhor vai sentar do meu lado para comer comigo. Glória a Deus. Eu sentei contigo na mesa hoje, homem, Aleluia, Jesus. e comi contigo. Tu me desafiaste quando bateste no carro e disseste, se eu entrar no carro para viajar, Senhor, o Senhor vai sentar do meu lado. Eis que eu te digo que eu entrei no teu carro nesse dia e viajei contigo. Glória a Deus. Porquanto fizeste a um dos meus pequenos, a mim o Senhor me fizeste. Coloca uma porta aberta diante do teu ministério, que ninguém vai fechá-la no Brasil. Assim diz o Senhor. Que lindo. Meu Deus. E eu vi que eu tinha tido experiências com Deus, para mim, simples, mas que para mim mudaram a minha vida. Glória a Deus. Então foram essas experiências que me conduziram. Meus queridos, que tremendo, né? Não tem como nos emocionar diante da presença do nosso Deus. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre, eternamente. Se o seu coração não consegue se quebrantar na presença de um testemunho assim, tem problema não. Vai buscando ao Senhor, porque Ele vai quebrantando o nosso coração, sabe? Ele é um Deus de amor e Ele é quem quebranta o nosso coração, conforme a gente vai buscando Ele. E esse testemunho fala de uma simplicidade muito grande e fala que esse pastor, ele colocou a fé em ação ali, né? Naquela madrugada, se recatou, ficou recluso para buscar a voz de Deus. E o Senhor o atendeu ali de uma maneira tão linda, né? Num testemunho, a esposa dele deu muito lugar ali, né? A esposa dele foi dando lugar para o Espírito Santo, agiu generosamente, agiu com ofertas ali, abençoou, teve a sensibilidade para aquela pessoa. E um portal espiritual foi aberto ali. Dá para perceber que eles estavam buscando ao Senhor. Deus colocou uma oportunidade deles serem generosos, deles abençoarem, né? Então, eu tô emocionada, porque realmente, que coisa mais linda, né? Quando aquele irmão fala que tá jejuando ali, mesmo na colheita do feijão, né? Muitas vezes é um trabalho difícil, com dificuldade. Ele sendo fiel a Deus, aquele irmão foi abençoado. E o pastor também foi abençoado. Deus liberou portais espirituais para aqueles irmãos, tanto o pastor que estava com o coração voluntário, como aquele irmão que estava jejuando para ministrar para 8 pessoas. Deus quer nos levar a um coração contrito. Deus, nesse tempo, quer nos levar a um lugar
de se imergir na sua presença, na simplicidade e no dia a dia, no nosso ordinário, Ele se manifestar a gente com poder, com portas abertas. Tanto Ele vai nos dar a oportunidade de abençoar, como sermos abençoados enquanto abençoamos. Então, meus queridos, eu espero que este testemunho, assim como me emocionou e me abençoou, também possa tocar o seu coração. Porque o Senhor, Ele quer abrir portas nas nossas vidas, mas Ele coloca o nosso coração em prova. Então, fique atento, porque Deus vai colocar nesses próximos dias no seu caminho oportunidades de abençoar. Seja generoso, seja sensível à voz do Espírito. Tenha um coração aberto, porque quando você abençoa, o Senhor também vem sobre a sua vida com uma bênção toda especial. E eu quero declarar que a bênção que enriquece e não acrescenta dores seja sobre os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.